8 horas e 47 minutos da manhã. No espaço aéreo do Ártico, 4 bombardeiros estratégicos russos entram na zona do Mar da Noruega, na formação habitual, acompanhados por 2 caças de escolta. Para os pilotos no cockpit, este é um voo de aproximação que demonstra força, não muito diferente das vezes anteriores. Os motores operam de forma estável. A velocidade e a altitude estão dentro dos limites de segurança. Os ecrãs não sinalizam qualquer anomalia. Tudo decorre conforme o guião repetido demasiadas vezes. Apenas 4 minutos depois, às 8h51, na base aérea da NATO situada a norte, o alarme soou. A ordem de descolagem imediata foi emitida, não para um confronto direto, mas para interceptar um movimento que já estava a ser monitorizado. Às 8h55, 2 F-35 deixaram a pista, subindo rapidamente e dirigindo-se para o ponto de interseção a quase 400 quilômetros de distância. No entanto, em vez de voarem diretamente para a formação russa, escolheram uma rota ampla para sul, antes de virarem lentamente para nordeste. Esta abordagem fez com que o tempo de contato fosse prolongado por mais de 10 minutos. Mas em troca, obteve-se uma vantagem tática crucial. Num confronto direto, os 2 lados passariam um pelo outro em apenas algumas dezenas de segundos, tempo insuficiente para observar ou recolher qualquer informação. Ao aproximarem-se por trás, a velocidade de fecho diminuiu, abrindo minutos preciosos para monitorizar toda a formação. Mais importante ainda, o radar nos aviões russos foca-se em varrer o espaço à frente do nariz, criando um ponto cego logo atrás. A partir dessa posição, mais acima e atrás, os F-35 entraram na posição de PERT, uma posição que permite controlar a situação sem se revelarem. Nos cockpits russos, os dispositivos continuavam a reportar um céu vazio. Eles não sabiam que o voo tinha começado a desviar-se da sua trajetória de segurança habitual. 9 horas e 3 foot. 2 F-35 entraram na posição correta de interseção, a cerca de 80 quilômetros atrás da formação russa e quase 3.000 metros acima. Nesta distância, se fosse uma interseção convencional, o radar já estaria a operar continuamente. Mas neste caso, o radar dos F-35 permanece em silêncio absoluto. Não é emitido qualquer feixe de ondas para avisar o adversário de que está a ser vigiado. Em vez disso, todo o panorama do campo de batalha é construído através de sensores passivos. O sistema de observação distribuída do F-35 recolhe imagens de 6 câmaras infravermelhas, criando uma visão de 360 graus em torno do cockpit. No ecrã montado no capacete, os aviões russos aparecem claramente, destacando-se no céu gélido como blocos de calor ardente. Os motores de hélice NK-12 dos bombardeiros emitem uma enorme quantidade de calor, tornando-os quase impossíveis de ocultar perante sensores infravermelhos modernos. Para os pilotos da NATO, monitorizar esta formação é como observar alvos pré-marcados, embora a distância ainda seja de dezenas de quilômetros. Entretanto, do lado russo, tudo mantém a aparência de controlo. O radar de vigilância não detecta sinais anormais. Os pilotos de escolta começam a sentir um certo desconforto, mas não existem dados suficientemente claros para confirmar uma ameaça. Eles continuam a voar, acreditando que se algo estiver por perto, o sistema soará o alarme. O que eles não sabem é que todo o seu movimento, formação e até o ritmo de alteração de altitude estão a ser vigiados segundo a segundo, metro a metro, por um oponente que são completamente incapazes de ver. E é precisamente esse silêncio que é o sinal mais perigoso. Após vários minutos de perseguição em silêncio, o F-35 realiza um movimento pequeno, mas decisivo. O radar é ligado, não para procurar, mas apenas por exatamente 2 segundos. Esses curtos 2 segundos são suficientes para enviar um sinal claro e desaparecer imediatamente. Nos cockpits dos caças russos, o sistema de alerta SPO-15 soa subitamente. As luzes de sinalização piscam, indicando que um radar de controlo de tiro está a fixar o alvo. Esse som interrompe a tranquilidade que durava desde o início do voo, colocando toda a tripulação em estado de alerta máximo. A reação foi quase instintiva. O radar foi ligado na potência máxima. Os modos de busca foram alterados continuamente. O sistema de interferência eletrônica foi ativado para cegar o adversário. Mas quando os pilotos olharam para os ecrãs, não viram nada. Nenhum alvo claro, nenhum sinal estável para seguir. Apenas um alerta que apareceu e desapareceu, como se alguém tivesse batido a porta e retirado imediatamente a mão. O que o lado russo não percebeu é que, naquele curto instante, revelaram inadvertidamente muito sobre si mesmos. Cada vez que o radar mudava de modo, cada impulso de interferência emitido era registrado e classificado pelo sistema de guerra eletrônica do F-35. Esses reflexos defensivos tornaram-se dados brutos valiosos, permitindo ao adversário compreender como o sistema russo reage sob ameaça. No cockpit russo, a confusão começou a espalhar-se. Sabiam que algo estava por perto, mas todos os esforços de busca resultavam no mesmo vazio. A calma inicial desapareceu, substituída pela sensação de ser observado sem conseguir identificar a origem.
A distância encurtou para algumas centenas de metros. Vindo de trás e de cima, o F-35 deslizou silenciosamente para o espaço, onde os pilotos russos nunca pensaram que alguém pudesse aparecer. Nenhum alerta soou, nenhum sinal de radar avisou. Só quando um piloto russo olha para o lado, é que percebe uma silhueta cinzenta e tênue a pairar logo atrás da asa, tão perto que era possível ver cada linha de junção da fuselagem. A sensação nesse momento não foi a de ser atacado, mas a de ser apanhado. A esta distância, cada detalhe torna-se claro. No cockpit da NATO, os pilotos veem claramente os mísseis suspensos sob as asas dos bombardeiros, identificando a configuração e a disposição do armamento. Já não se trata de dados de radar ou sinais eletrônicos, mas de observação visual direta, algo que os sistemas de defesa não conseguem esconder. O lado russo, embora tenha visto o adversário, continua sem poder fazer muito mais. O radar não consegue fixar o alvo. O sistema de pontaria não tem os parâmetros necessários. Tudo os coloca numa situação em que tem olhos, mas não tem mãos. No compartimento de comunicações de emergência, uma mensagem curta é enviada, solicitando que a formação russa confirme as suas intenções de voo. Não há resposta. O silêncio prolonga-se, mais pesado do que um desafio verbal. Os caças de escolta russos voam mais perto, tentando proteger os bombardeiros, mas a presença dos F-35 em posição vantajosa torna todos os movimentos desajeitados. Isto já não é uma patrulha ou exibição de força. Tornou-se uma situação em que a vantagem pende totalmente para o lado de quem escolheu o momento e o lugar para aparecer. A partir desse momento, o objetivo da NATO tornou-se claro, embora o lado russo ainda não o tivesse percebido. Não se tratava de uma interseção para abater, nem de uma simples demonstração de força. O F-35 começou a fazer aquilo para que foi concebido para fazer melhor: recolher informação. Cada pequena volta foi realizada em torno da formação russa, alterando os ângulos de aproximação, a altitude e a posição relativa. Cada ângulo de visão trazia uma perspectiva diferente sobre a assinatura de radar, o rastro infravermelho e a resposta eletrônica do adversário. Esses dados eram registrados continuamente, como cada fotograma de um filme em que o outro lado nem sabia que era o protagonista. Cada vez que o radar russo era ligado para procurar, cada vez que o sistema de interferência era ativado para afastar a ameaça invisível, tudo era captado e analisado pelo sistema de guerra eletrônica do F-35. Pequenas mudanças na frequência, no ciclo de emissão, na coordenação entre os bombardeiros e os caças de escolta, tudo deixava um rastro. Através disto, a NATO não só ficou a saber que equipamento utilizavam, mas também compreendeu como reagiam quando colocados numa situação de tensão real. Então, o ritmo aumentou. O F-35 mudou para um modo de baixa emissão, fazendo com que os alertas nos cockpits russos começassem a ficar caóticos. Alertas apareciam de várias direções e depois desapareciam, tornando difícil para os seus sistemas de defesa distinguir a ameaça real. Em algumas dezenas de segundos, a formação russa caiu num estado de auto-interferência, enquanto os dispositivos tentavam reagir a um adversário que não conseguiam localizar. Para a NATO, foram momentos de recolha de dados preciosos. Para a Rússia, foi um momento de perceber que não estava apenas a ser vigiada, mas a ser explorada em cada reação de forma deliberada. Ao início da tarde, a direção de voo da formação russa começou a mudar. Em vez de avançarem mais para o oeste, os bombardeiros viraram gradualmente o nariz de volta para o seu espaço aéreo de origem. A demonstração de força terminou, mas a presença da NATO ainda não. Os dois F-35 não se foram embora. Mantiveram-se na posição traseira, guardando uma distância suficientemente próxima para observar e suficientemente longe para não provocar diretamente. Para o lado russo, a sensação de ser vigiado continuava lá, como uma sombra que os acompanhava durante todo o caminho de regresso. À medida que a formação se aproximava da zona de fronteira, o céu tornou-se mais povoado. Caças da NATO de outras nações apareceram sucessivamente, revezando-se na escolta. Esta mudança não era ofensiva, mas era suficiente para enviar uma mensagem clara. Este voo estava a ser monitorizado do início ao fim. Os radares fixavam os alvos por longos períodos, não para disparar, mas para lembrar que cada movimento estava sob controle. O lado russo reforçou a formação de escolta, tentando manter uma camada de proteção honrosa para os bombardeiros, embora soubessem que isso não alterava a realidade. Apenas quando atingiram o limite do espaço aéreo seguro é que os aviões da NATO se separaram um a um. Não houve um aviso final, nem movimentos de provocação desnecessários. Apenas um curto balançar de asas, suficiente para sinalizar que o encontro tinha terminado. Para o lado russo, o voo de regresso decorreu em silêncio, carregando a sensação pesada de um confronto em que nunca chegaram a ver realmente o adversário. Para a NATO, a missão foi cumprida na perfeição. Os dados foram recolhidos, a mensagem foi enviada.
E no céu do Ártico, a pergunta permanece no ar. Da próxima vez, de que forma se repetirá este guião?